Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, na nossa conversa solta, nós estamos recebendo o Luciano. Luciano é pai de dois filhos. Ele teve, assim, um carinho todo especial, deixando que o primeiro primogênito, que quase 15 anos, né, Luciano? 16, Agora veio 16, 17? 15 anos mesmo. 15 anos. E agora ele tem também. Qual é o nome desse último? Noah. É o Noah. Esse nome aí é complicado, viu? Tem uns É, meninos aí que dá um trabalho na foi igreja, o mais velho. velho que escolheu porque tá na moda, né? Muito bem. E hoje, irmão, nós vamos conversar com o Luciano. Ele é radialista, né? Também Luciano é maestro coral. Eu não sei, rapaz, eu não consigo, Luciano, Pai do Senhor. Se apresente para nós poder bater um papo. Amém, Pai do Senhor a todos. É como o pastor já falou, né? Luciano Gomes. Eu gosto muito de fazer programas de rádio, né? Faz um tempo que estou afastado aí. Mas estamos aí, no aguardo aí na próxima chamada. Ou tempo, né? Certo. Eu acredito que de todas as pessoas que eu já ouvi na rádio, Luciano, o senhor é primeira linha. Eu acho que o senhor não pode ficar fora dessa visão, não. Por que que acontece isso? Não, simplesmente foi uma vontade sua ou Na verdade é questão de tempo mesmo, né? O que acontece? A última rádio que eu estava fazendo fica lá na Zona Leste, em São Paulo. Aí eu teria que me deslocar todos os finais de semana, né? Que no caso era no sábado. E aí, devido ao trabalho, que meu trabalho secular também, às vezes no sábado eu trabalhava, e eu achei por bem dar uma pausa até entrar numa empresa que não me exigisse ir aos sábados, né? entendi? Na verdade, os sábados era mais para uma hora extra, e como eu era responsável por um departamento, eu tinha que estar ali Presente, né? presente, né? Eu lembro que um dia o senhor me fez um convite e eu tive com o senhor lá. Foi muito elegante. Luciano, irmão, ele é uma pessoa que, como diz a história, é homem de uma envergadura muito nobre. Luciano, vamos entrar na nossa conversa. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse alguma coisa de você para que nós pudéssemos abrir a nossa conversa. Bom, eu, Luciano Gomes, tenho os trabalhos ali na igreja há um bom tempo, né? Desde a minha adolescência. Eu sou ali natural de Recife, Pernambuco. E desde a minha adolescência ali eu sempre trabalhei com um grupo de adolescentes, jovens, né? Eu lembro que quando eu dei início lá na igreja, não tinha um grupo de adolescentes lá, e nós conseguimos montar um grupo de adolescentes lá. E daí para cá, quando eu vim para cá em 94, aí tentei fugir, né, desses trabalhos assim, não me envolver muito, mas não tem jeito, né? Eu participava muito de ciclo de oração, ainda gosto muito. E no ciclo de oração ali eu cantava, eu louvava a Deus, trazia uma saudação. E daí foi vindo os chamados para ser regente do grupo de jovens nos anos 90, né? Fui o segundo regente junto com a Vanusa, né? Luciano, quando eu cheguei aqui em Morato, o senhor regia a mocidade? Eu não. Eu era o segundo regente do grupo de jovens, nos anos 90, né? Não, eu cheguei Mais em ou menos 2000. 2000. 2000. Eu já estava, eu acredito que já como regente. Já como regente, É né? isso. Porque quem foi pioneiro na área do coral já foi uma outra pessoa que era o irmão Nilceu, né? Monoceu. Depois de Monoceu veio um irmão de Osasco, que foi trazido pelo Eliel. pastor Eliel, né? E daí alguém sempre me falava, você leva jeito para ser regente do coral, né? E eu falava, não, não leva jeito não. Sempre tentando fugir, né? E teve uma oportunidade ali que o está, pastor Gerson Pastor Felipe, Gerson né? Felipe. Luciano, você vai assumir o coral. E eu tomei um susto ali, né? E vi também o cumprimento dos desejos dos irmãos e aquilo que eles falavam para mim, né? Você vai ser regente do coral. E eu Certo. tentando fugir, mas não teve jeito. Sei que já faz acredito que mais de 20 anos, né? Com o coral da igreja. Muito bem. É preciso nós passar por esse caminho para nós termos uma visão mais ampla. E o que a gente percebe é que
essa área da música da igreja ela é uma área muito nobre e nós estamos percebendo que está virando um tipo de escassez, né? É verdade. Eu acredito que é mais a responsabilidade que ninguém quer assumir mais, né? Não quer ter aquele compromisso, né? De final de semana estar no ensaio, de estar se dedicando ali a aprender mais, né, na área musical. E, e isso aí a gente vê no momento do culto lá, Uhum. que a qualidade do louvor, de quem está cantando ali, não é aquela coisa muito agradável, né? A gente fica um pouco decepcionado às vezes. Aquele conjunto que o senhor tinha também, que vem a sua cunhada, a sua esposa. Agora nós tínhamos aí uma nova versão que aparece as meninadas. Sim. Aquilo tá vingando, como que tá aquilo? É o trio Oasis, né? Isso. É minha esposa, minha cunhada. Mas tinha uma meninada que vinha aí fazendo imitação. Sim, que é os meus filhos, Os seus o meu filhos. filho, a minha sobrinha, a Alanis e a Sofia. Inclusive, eles até falaram, tio, nós vamos cantar domingo, né? E você vai participar? Se chamar, a gente vai, né? Então, estamos aí pronto para ajudar eles também, né? Eles sempre dedicados, desde criança, quando a gente ia cantar, eles, eles ainda criança subiam junto. O Pedrinho ficava bravo quando ele subia lá para cantar e não sobrava um microfone para ele, né? Ele não gostava, Uma né? vez ele subiu no púlpito, aí as duas primas dele pegou o microfone Eu sei. e ele ficou sem, ele desceu bravo. Desceu bravo porque não tinha microfone para ele cantar. Certo. Mas estão aí dedicados na obra. Hoje a Alanis está liderando junto com o esposo dela os adolescentes da sede. O meu Uhum. filho já tocando teclado ali, né? A gente. Certo. O que é o Luciano Presbítero? Como se poderia se desenhar? Luciano Presbítero. Bom, eu não sou de pregar, né? Uhum. Mas às vezes eu perguntando para Deus, né, sobre esse Uhum. meu chamado para o presbitério, né? Uhum. E aí Deus usou uma irmã em uma igreja que eu fui junto com minha esposa, de uma amiga dela, e falou que o teu ministério é diferenciado. Certo. E aí eu passei a entender que o presbitério não é só você sentar no púlpito e pregar uma hora ou meia hora, Uhum. né? Eu vejo. E eu recusava, na verdade, né? Sei, Eu sei. recusava o ministério, aproveitando, eu posso falar? Pode ser, né? O seu tempo. Eu recusando o ministério, Deus tratou comigo, né? Esse meu filho de 16 anos, ele, em uma terça-feira, sempre terminava o culto, ele saía correndo para um lado para o outro. No dia seguinte, ele não conseguia nem ficar em pé. E eu entendi ali que era o chamado, porque o pastor João Rodrigues tinha me chamado uma vez para o ministério e eu fugi. É mesmo, rapaz? O pastor Gerson Filito também me convidou para o diaconato e eu fugi. Rapaz. Só que nesse daí, com o Uhum. pastor Sérgio, não deu tempo eu fugir, porque Deus tratou comigo, né? Uhum. Eu tive que pedir perdão a Deus. Eu dirigindo o carro da empresa, chorando muito, meu filho sem andar, do nada, Mas do nada, assim, sem explicação. sem explicação nenhuma, e a gente levou no médico e os médicos não sabiam nem o que estava acontecendo também. Só sei que foi depois que eu pedi perdão a Deus, chorando muito, e que eu queria ver meu filho andando, né, indo à igreja, brincando. E Deus, pela sua bondade, um, umas 2 semanas depois, eu passei um processo terrível, foi pedindo perdão a Deus pelas 2 semanas ali, e que eu não iria rejeitar mais o chamado. Foi quando passou o Sérgio Silva, me chamou, Luciano, você não é um cooperador de água? Eu falei, não, pastor, tá bom, como regente do coral. Então nesse tempo você rejeitou o Eu diaconado. rejeitei. Mas complicado, E o né? pastor Sérgio falou, Luciano, então, prepara os documentos que você não vai passar nem pelo diaconato, vai direto para o presbitério. Sei. Eu tomei aquele susto, né? Mas eu entendi o chamado de Deus, né? E eu vejo que o meu ministério realmente é diferenciado. Eu não sou muito de falar, mas às vezes eu conversando aqui, aconselhando uma pessoa, Deus tem me usado e eu vejo grandes maravilhas, né? Sei. Um testemunho lindo foi uma vez que eu estava ainda morando próximo da minha sogra e eu estava sonhando, eu orando por alguém, sabe? Uhum.
De repente a minha sogra bate na janela, Luciano, minha sogra chamando logo cedo, né? Uhum. Olha, sobe aqui em casa que tem uma pessoa precisando de uma oração. E era uma Chegou. mulher, empresária aqui da cidade, tinha tudo na vida, tinha dinheiro, Uhum. próspera, e naquele dia ela estava angustiada porque os agiotas estavam tomando tudo dela, né? Meu Deus do céu. Eu pude aconselhar, Uhum. orientar, orar, e graças a Deus hoje ela está firme até hoje, como gregalinho no Parque Paulista, né? É, É rapaz. uma bênção. Legal. E eu vejo que realmente o ministério do presbitério é diferenciado, né? Tem outros Uhum. testemunhos que Deus provou para mim que o Uhum. chamado foi ele que fez, não foi eu, né? Certo. Luciano Maestro, ele planeja substituto ou Luciano é tipo de orgulhoso, que só ele que consegue fazer? Nós vamos, eu às vezes fico até assustado comigo, aí eu fico até falando para minha esposa, mas será que sou eu o defeito, o problema, né? Não consegue Porque levantar ninguém? eu queria ter pelo menos uns 5 regentes no coral para me ajudar, né? Às vezes algumas pessoas podem falar, nossa, isso aí é besteira, bobagem, mas não é. E eu, quem passou, e os irmãos do coral que me conhecem sabem muito bem, todos que me ajudaram ali no coral, eu sempre dividi as tarefas, né, Entendi. na regência. E nunca Certo. foi, hoje é Santa Ceia, eu vou reger. É eu comigo Hoje é mesmo. aniversário do pastor, eu que vou reger. Certo. A igreja está cheia, eu vou reger. Não. Entendi. Sempre dei oportunidades para os meus companheiros como segundo regente. E outra, eu nunca falei que o meu segundo era o segundo, não. Você é o regente do coral. Certo. Não só na minha ausência. Uhum. Você é regente, comigo aqui na igreja cantando, fazendo baixo ou tenor, você é o Você é o regente. regente. Mas assim, eu tenho muitas dificuldades assim de pessoas virem para trabalhar comigo, não só no coral, como é, nos adolescentes também, né? Certo. O Luciano Mas teria um projeto assim a nível setor ou você é somente ali na sede? a nível setor, Levantar mais olha, maestros, porque é justamente isso fala, né? sim, é que quando a gente entra nesse ponto aí, às vezes a gente pode afetar alguém, mas eu sempre procurei pessoas para me ajudar e a gente fazer um trabalho a nível setor Uhum. com coral. Aí eu chamei uma vez hoje não está mais entre nós, é falecido, Uhum. né? Aí chamei para a gente juntar, fazer um grande congresso no coral. Sei, E fui até a igreja lá, marquei o dia, nós vamos lá para a gente conversar com os irmãos e marcar um grande evento, né? Um coral. Eu sei. cheguei lá, infelizmente nem ele estava e também Nem nem o ninguém grupo ali, né? entendi. Então eu entendi que a pessoa não queria somar, né? Que às vezes a pessoa oferece, igual chegaram para mim e falaram, Luciano, eu estou pronto aí para te ajudar. Mas quando aí a gente chama para a gente fazer o Esse, trabalho, não consegue, né? esse movimento que vem surgindo agora na igreja, por exemplo, do Vassoura, essa maestrina que vem, a irmã Flávia, porque tudo está sendo novidade, a gente está vendo um movimento e tal. Porque hoje no setor nós só temos a sede e Sim. agora desperta aqui no Vassoura, Uhum. né? Não lembro, porque era sede, Vassoura e também o 120, né? Sim. 120 parou. Mas o Isso. Vassoura despertou e está com muita força, Luciano. Está. Graças a Deus, né? Inclusive a irmã Flávia, ela entrou em contato comigo, né? É, Para estar ajudando aí. Chamei ela para a gente somar junto na festividade do coral. Não certo. tive aquele retorno, né? Eu queria muito que não só a irmã Flávia, mas aonde tiver um grupo coral, venha somar com a gente, Mas o né? que falta para que a gente. Eu lembro que eu trabalhei em algumas igrejas, eu sempre tive um cuidado, eu gosto do Salmo 133 e gosto daquela leitura de Atos 2, 42, não lembro quando ele fala e perseverava na doutrina, né? Uhum. E no Salmo ele convida a estar unido. A gente sempre pensa na visão de elo, né? Aquela corrente que é formada, e no momento que ela está sendo formada, eu estava acompanhando a fabricação daquilo, aquele ferro que faz aquele elo, ele sai totalmente vermelho.
Então ele gruda uma parte na outra, aquilo fica uma solda terrível. E a gente percebe que essa, essa igreja, para se tornar uma unidade, é algo difícil, né, Luciano? Eu sempre converso, graças a Deus eu tenho uma boa amizade com o irmão Levi, né? Que é o filho do pastor líder dos jovens. Penso uma pessoa que me chama de amigo e a gente vê que realmente é. O Levi Porque a gente está fazendo um trabalho junto, isso. não é competição. Uhum. Infelizmente, o que está acontecendo, e a gente não vai dizer e apontar, mas às vezes dá vontade de apontar, é que estão vivendo como se fosse uma competição. Meu Deus do céu. Entendeu? Uhum. Por que não unir e acabar com esse negócio de competição? Eu acredito que aonde vocês poderiam dar um ponto que nós chamamos cabal seria no culto de ceia. Eu acredito que tanto uma ceia maestrava um maestro, como o senhor mesmo citou. Né? Eu fiquei encantado quando o senhor conversou, acho que era Leandro, né? Isso. Aquele cântico 200 e 422. Não. No céu não entra pecado. E eles fizeram uma coisa bonita e de repente, né, as coisas vão acontecendo. Ele mudou lá para Caíras, né? Foi para Caíras e não aconteceu nada entre nós. Eu fiquei assustado porque foi tudo de repente. E a gente foi cantar numa igreja em Caíras lá e o pessoal ficou tão animado com o coral, com a nossa visita lá, né? Inclusive o Leandro tava, a família toda. Mas o Leandro, ele tem algo assim diferente. Não é a primeira vez que ele faz isso comigo, né? Porque eu montei uma vez um quarteto aqui em Francisco Morato, lá nos anos 90, que era eu, Leandro, o Cleiton e tinha o Eliel. Foram lá para Minas Gerais. Né? Luciano, você não esquece esse detalhe. O senhor parenta ser jovem. Não é mesmo? O seu cara é menino de 30 anos. Já está mais de 40, então? Tô com 48. Fala pra ninguém não. Pode prosseguir. Então, mas aí foi isso que aconteceu. Quando, parece que é assim, quando a coisa tá bem, e a gente tá com aquela animação, e aí de repente um sai, aquele nosso principal que tá dando aquele maior apoio, de repente sai. E isso é triste, né? É ruim, né? Sim. Esse trabalho que a gente está vendo ali no Jardim Vassouras, ela ligou para mim. Chamei para a gente somar, para cantar um hino junto na festividade do pastor. Eu estou guardando até hoje, né? Então, os irmãos do Conjunto Coral do Jardim Vassouras, 120, onde tiver coral, vinham para a sede para somar com a gente. Para somar, não é para competir, né? Somar, cantar. Você rege 2 hinos, eu rejo um, não tem problema nenhum. Certo. Se você reger todos os hinos, rege também. Certo. É benção. Então, muito bem. Então, dentro dessa nossa conversa que nós chamamos solto, o Luciano hoje como maestro, Luciano como presbítero, Luciano explica que o presbitério dele é algo diferente da parte de Deus. O Luciano também conselheiro. Você me permita fazer essa pergunta? O senhor consegue enxergar, porque muitas pessoas ele transitam no mundo de Deus, eles não conseguem enxergar que dom Deus deu para ele, para que ele use aquilo com excelência. Você consegue enxergar, Luciano? Consigo. Como conselheiro, uma vez, o pastor Oziel. É até bom eu e o pastor Oziel aqui conversando, porque a gente indo lá para a Rádio Prisma, lá em São Paulo, e a gente vinha conversando. E eu estava passando aqui em Morato uma situação com uma determinada pessoa, e foi um papo reto, né? Isso. Não é isso? Que eu tive com o pastor Oziel. E o pastor Oziel, na mesma hora, ele falou assim: ó, Luciano, eu sei, não precisava nem de você me falar, mas eu sei onde está o ponto errado. Porque o homem de Deus, o homem que é de Deus, ele não tem o que fosse o partido, né? Não, eu sou do lado do Luciano, eu estou apoiando o irmão Luciano, não. Está do lado do que é certo, do que a palavra de Deus ensina. Certo. Se eu, a partir do momento,
falar mal de um irmão, de uma irmã, eu sou o primeiro a estar errado. Isso. O que a Bíblia diz pra gente, não é? Isso. Então, eu tenho aconselhado bastante pessoas, eu vejo Deus agindo, né? O que me chama a atenção é que um conselheiro é justamente não pode ter partido, e o que acontece? Ele só pode falar aquilo que ele está apto a viver, certo? Não adianta você dizer, olha, faz isso, 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 se amanhã isso for também chegar para você e for a forma de um teste para a tua vida. Como que será, né? Então, Luciano, hoje nós estamos nessa conversa e nós vamos parar um momento aqui, tá certo? E no segundo bloco nós vamos às falas. Amém. Corta. Olá, estamos voltando para o nosso segundo bloco. Luciano está aqui, nós vamos voltar às falas. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, e isso aconteceu comigo. Eu não sei se isso aconteceu com o senhor. Quando me levaram, por exemplo, ao ministério do presbitério, meu sonho era ungir pessoas. E a minha frustração era que ninguém pedia. Eu quero uma unção. E aquilo, sabe quando você fica com óleo na mão, querendo ungir alguém? Qual que seria o seu sonho nesse sentido? Eu sou presbítero e eu preciso fazer tal coisa. Na verdade, durante o chamado, eu sonhava, eu acordava falando línguas estranhas. Ué? Eu sonhava colocando a mão nas pessoas para ser curadas e pessoas endemoniadas. E eu estranhava, o que será isso? Aí alguma coisa ardendo assim, eu falei, só pode ser um chamado. Eu nunca fui de pregar, né, como eu já falei. E eu até comprei um óleo. Eu pedi para o José da Silva, o presbítero José da Silva, que é muito amigo nosso, trazer um óleo para me ungir. Eu fiquei naquela expectativa, né? Porque virei presbítero agora, né? Fui consagrado ao presbitério, está preparado. E eu sei que é muito importante o óleo, mas tanto o óleo como a oração, né? Eu acho que faz o mesmo efeito. Sabe de uma coisa? Deus tem me usado muito através de orações por escrito. Olha. Eu tenho uma sobrinha minha, a Sofia, que filha do João e da Isa, né? Uma vez eu cheguei, ela estava lá no hospital, no servidor público. Ela tem um problema que estava sempre sendo socorrida lá. E aí eu fui fazer uma visita junto com minha esposa e a tia da minha esposa. E como eu estava dirigindo, a gente chegou um pouco atrasado, eu já tinha feito uma carta por escrito, né? Entendi. Falei para minha esposa, ó, e essa carta por escrito era uma oração. Sei. E na oração eu falava assim, Jesus, que hoje, depois dessa oração, seja meu último dia nesse hospital, com esse problema de saúde. Pastor Zé, eu não sei se ainda ela tem essa carta, mas depois daquele dia, pode perguntar para o pai e para a mãe dela se ela voltou com aquele mesmo problema de saúde naquele hospital. Mudou tudo. Não voltou mais. Eu tenho uma coisa comigo, sempre que chega o final do ano, eu costumo fazer uma carta para Deus. A gente escreve tudo que você gostaria que acontecesse durante aquele ano corrente, né? E dá muito resultado, porque você expõe o teu sentimento, né? Então, foi mais ou menos isso? Isso. E nesse mesmo... Essa carta por escrito aí, uma vez eu estava em uma reunião e eu recebi uma ligação pelo Messenger, né? Nunca vi, né? Tem o Facebook e tem o Messenger, né? E eu falei, mas que estranha a ligação. Só que como eu estava na reunião de líderes, eu não atendi. E depois eu fui ver a mensagem, era uma moça lá em Nova York, nos Estados Unidos, ouvinte do programa da rádio web que eu fazia, na Rádio Prisma. E ela dizendo ali que ela estava querendo se suicidar, por isso que ela estava ligando. Eu falei, meu Deus. Aí eu mandei mensagem para ver se ela estava viva ainda. Será que ela já... Depois de uma reunião e a mulher mandou essa mensagem. E aí eu pude conversar com ela, eu aconselhei, fiz uma oração. E graças a Deus, aquele mal foi repreendido, né?
E uma mesma coisa, um outro adolescente aqui em Jundiaí. Uhum. A irmã Zildete, a esposa do Elias, pediu para mim orar. E o sobrinho dela estava na UTI, né? Certo. E eu fiz também uma carta por escrito. Certo. Falei assim, ó, eu não vou poder ir, mas você vai e faz essa oração lá na UTI. Silêncio aqui. Quando ela chegou lá, a criança não estava mais na UTI. É o que Deus faz. Então eu vejo o agir de Deus, sabe? Amém. É algo assim muito... É especial. especial. Aquilo lá que o senhor falou, o meu ministério é especial. Então, isso entende desse jeito. Né? Então, o que a gente aconselha nesse momento agora? Continue. Continue. Então, talvez que muitas das vezes as pessoas possam até achar estranho, né? Uhum. Pô, mas o que é isso? Sabe aquela conversa lá do Eliseu, do Geazi e do Naamã? O Naamã esperava uma coisa, mas quem vai atender ele é o serviçal, é o Geazi. E o Geazi não chegou também batendo prosa, né? Ele disse, olha, a ordem é desce no Jordão e toma lá 7 mergulhos e está tudo resolvido. E tem vários testemunhos na Bíblia que Jesus mesmo teve um que teve que, o paralítico teve que descer do telhado para ser curado. Isso. O outro tem que passar, virar um lodo. Isso. Então, várias formas que é unção, né? Isso. A unção de Deus. Eu tive uma experiência aqui na igreja do 120. Lá tinha uma família de idosos. O irmão, a irmã, agora me foge o nome dela. Era ela e o esposo, e ela tem filhos também. Só que o esposo ele veio para Jesus assim, já na idade. E as enfermidades impediam que ele se locomovesse pós-culto. E quando eu comecei a participar ali, cuidar da igreja 120, eu fiquei pensando, Jesus, esse irmão está salvo? Ele está com o Senhor? E 2014, uma quinta-feira, sabe quando a gente se levanta e algo te diz que é dia de novidade, tem coisa nova chegando, e eu me preparei, e aquilo ali era um dia que me dizia que teria cura. E eu fui para o culto, que a gente fazia um culto de quinta-feira lá, levei um violão e cantamos, né? Cantamos hino 7, cantamos aquele lá, Pela Fé com o Templo, Homem de Branco no meio do templo, e fomos fazendo o trabalho e aquela mover. Por último, eu ungi ele. O nome dele era Hernande. Quando eu ungi ali, voltamos para casa, o culto terminou, voltamos para casa. Por incrível que pareça, Luciano, depois ali de um tempo, ele foi no banheiro e ele expeliu 3 tumores. Certo? Só que ele ficou com medo. Quando ele colocou aquilo para fora, ele ficou com medo. Aí ele não chamou a esposa para ver. O nome dela era Irmã Josefa. Então, ele deu logo descarga. Mas ele, pela fala da Irmã Josefa, disse que ele mexeu como se fosse aquele ovo que não formou aquela casca dura. A gente já viu aquele ovo que fica só numa pelezinha, né? Diz que 3 tomou daquele jeito. Tá certo? Então, naquele momento, logo depois ele veio ficar doente e veio falecer. E quando foi no médico, o médico disse, olha, todas as doenças que ele tinha está curado. Né? Mas ele era de idade. E depois ele veio a falecer, eu perguntei para as pessoas, por que assim? Ele disse, não, só aqui te dá uma prova que tudo está no meu controle. Então, se Deus quer agir, meu amigo, não tem conversa. Não tem mesmo. Certo? Fale uma experiência própria que o Luciano viveu e gostaria de passar essa experiência para os ouvintes do nosso podcast. Experiência própria? Algo que aconteceu, um livramento, alguma coisa. O obreiro de Deus sempre tem conversa que acontece. Eu já falei tantos aqui que... Olha, as experiências que eu tenho umas que ficou muito marcado. Porque quando eu cheguei no Nordeste, eu vim para conseguir um emprego, né? Mas eu vivi ali na casa de um cunhado meu, junto com a minha irmã. Com que idade isso aí, Luciano? Tinha uns 22 anos. 22 anos. Você casou com quantos anos, então?
20, 23, 24 por aí. 24. É. Se fosse hoje, tu casaria com o mesmo tempo ou mudaria a estratégia? Casaria pela responsabilidade, né? Quando a gente falava de casar, a mulher até chorava, né? Que ela era muito nova. E aí, eu sempre fui uma pessoa responsável, né? Não só no casamento, como no trabalho, secular, no trabalho, na igreja, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, quanto tempo eu estou na liderança dos adolescentes, quanto tempo eu estou na regência Desde do que a gente coral, conhece, o senhor está por ali, né? não é? Chegou a época do Santana, depois veio o Limaté, né? Tentei fugir, não deu certo, mas... Vamos que vamos. Conta isso, sabe? Então, eram 3 dias, os 3 dias de carnaval eu estava em jejum, consagração que tinha ali na Afonso Moreno, todo carnaval o pastor Rubem fazia, né? Aquele 3 dias de carnaval de consagração. E eu passei uma humilhação muito grande naqueles dias, né? O meu cunhado, ele falou para mim sair de casa, da casa dele, no caso, né? É mesmo, pai? E eu não tinha para onde ir, na verdade, né? Na época, eu não lembro se eu estava trabalhando já, eu acho que eu não estava trabalhando ainda. E aí não tinha solução, não tinha onde ir, né? Não tinha nenhum recurso, né? A não ser voltar para casa dos meus pais, né? Mas eu vim aqui com um plano, né? De conseguir um emprego, de fazer minha vida. E eu me deparei com essa situação aí. Naquele dia o senhor se sentiu humilhado, o senhor estava humilhado. A pessoa mandou eu ir morar debaixo da ponte, pro Nossa. inferno. Nossa. E aí eu não aceitei aquilo, né? Uhum. Falei, não, tudo bem, depois da consagração, que eu não vou perder minha consagração, eu volto aqui e tiro minhas coisas. Né? Certo. E aí eu comecei a perguntar para Deus, né? Por que aquilo, né? Uhum. E eu recebi aquilo para mim, tudo que eu passava, para viver uma experiência com Deus, para viver o hoje. Certo. E para viver o momento que eu passei nas empresas, passei na igreja, né? Na igreja fui humilhado também, depois de tudo isso aí. Então, eu peguei aquele momento ali como se fosse uma experiência que eu ia viver algo mais na frente, para me viver também com uma experiência, uma prova, né? Uhum. E depois da consagração eu voltei, falei assim, ó, vim buscar minhas coisas, né? Só que antes, lá na igreja mesmo, eu sentei lá no último banco, e aí eu dobrei meu joelho e a palavra que veio do irmão que estava pregando lá, pode se levantar o espírito do governador, mas você não deixa o seu lugar. Eu recebi aquela palavra e tem um momento que eu fui no banheiro, né? E aí eu encontrei uma irmã no corredor, lá na Afonso Moreno, ainda tinha as escadinhas assim, né? E uma irmã que gostava muito de mim falou, Luciano, você tá bem? Eu falei, estou bem. Não, você não tá bem, não. Aí eu pude falar para ela. Transparecendo o sofrimento. Aí eu pude falar para ela o que estava acontecendo. Eu falei, não, Luciano, fala o seguinte, eu já vi uma providência de Deus, né? Eu vou conversar com meu esposo, lá tem um quarto, e se meu esposo concordar, você fica lá por um tempo até você se organizar. Certo. E ali eu vi que foi um agir de Deus na minha vida. Certo. Dali para frente, depois de 13 anos, a pessoa que me humilhou foi lá me chamar, olha, volta para casa porque não dá. Ninguém está conseguindo dormir à noite, nem eu, nem as crianças, nem a sua irmã. E aí eu voltei lá e falei, mas se acontecer isso novamente, eu não volto mais. Mas eu peguei aquilo como experiência, e na igreja eu passei processo difícil, fui tirado pelo pastor na época, João Rodrigues, fiquei um ano afastado da regência dos jovens, depois ele voltou lá em casa pedindo perdão, porque alguém falou de mim, né, para ele automaticamente aceitou aquilo e me tirou, me puniu, eu e minha esposa ali da regência do grupo, né? Luciano, foi um ano afastado. Depois você mantém essa fala, o que eu percebo é que essa visão de você ouvir, gerir tudo que você está ouvindo e você não ouvir a outra parte, eu acredito que isso é ruim. Eu acredito que tem que ter alguém falou mal. Você pode até não dizer, olha, foi fulano, certo? Mas procura aquela pessoa, procura entender. Sim. Né? Porque tem coisa que as pessoas não gostam. É aquela conversa. Quando eu era menino, assim, eu nunca gostei de giló. Certo? Não adianta você apresentar um giló para mim dizendo que era a melhor comida que eu não ia querer.
Eu estava definido, não gosto. É amargoso isso. Mas depois alguém fez um jiló com uns temperos, aquilo lá, e me ofereceram, eu fui comendo, pô, o negócio é gostoso. Entendeu? Então, há coisas que você precisa parar, gerir tudo direitinho e não atacar, porque tem pessoas que você está atacando inocentemente. Verdade. Você pediu perdão para ele pediu perdão para você. Então, aí foi um ano mais ou menos afastado dos trabalhos da igreja, né? Eu era recém-casado. Talvez se eu não fosse casado, a igreja poderia entender de uma outra forma, né? Uhum. Então a gente foi tirado bruscamente e a gente aceitamos, mas continuamos ali na igreja, né? Louvando a Deus, que a gente não estava por cargo de igreja, a gente está sempre ali para servir a Deus, buscar e adorar a Deus. E, pelo contrário, essa pergunta que o senhor me fez, o pastor João Rodrigues, né, o saudoso, né, que foi há poucos dias partiu para a glória, ele fez aquela pessoa, depois de um ano, ir lá me pedir perdão. Porque ele inventou uma mentira da minha pessoa. Um falso, né? E ele falou, Luciano, eu vim pedir perdão para vocês dois, e eu vou fazer a pessoa vir aqui. Na época era presbítero da igreja, a pessoa também. Hoje está afastado, né? Não está mais na igreja. Mas nós vivemos isso aí. Nossa, ele veio pedir perdão, e a gente entendeu porque nós não fomos tirados pelo tempo de Deus, foi tirado pelo tempo do homem e de uma forma triste, né? Triste. Porque eu acho que se a pessoa tem a direção de Deus ali, ele tem que ter a visão, certo, né, do que ele está fazendo, né? Luciano amanhã dirigindo igreja. Não me vejo. Olha, da mesma forma como eu não me via presbítero, eu não me vejo como dirigente de igreja. Mas é assim, o que acontece? Eu recebi uma profecia um dia, que na verdade, eu queria entregar o trabalho dos adolescentes e alguém chegou no meu ouvido e falou, não é a hora. Certo. Só vai sair quando se for para algo melhor. Nossa. E eu fiquei assim, né? Mas eu, Luciano, não me vejo como dirigente de igreja, de congregação. Mas se for o chamado de Deus, eu não posso recusar porque eu já passei por um processo e não quero passar de novo, né? Pelo outro. É verdade. Mas o senhor consegue enxergar amanhã um trabalho sendo gerido pelo senhor, avançando, cuidando? Normalmente as pessoas fazem uma confusão, porque as pessoas normalmente eles sempre vê que o pastor da igreja ele tem que ter a administração e também ter o dom da palavra. Tem muitas pessoas que falam por aí, alguns que falam, que diz que saber pregar. Eu não sei, existe esse tema, isso aí? Isso é normal? Saber pregar? Não, porque o simples abrir a palavra de Deus já é a pregação, né? O que é falar de Deus, né? Eu falo assim, eu não sou um presbítero assim de pregar igual pastor Ziel, meia hora, uma hora, igual o irmão aqui, pregar não, uma hora. Talvez, eu até entendo, talvez seja, porque eu sou focado muito na área musical, né? Sou focado, eu acho quase 90% eu em casa é ouvindo hinos de coral, backs vocais, para me ensaiar os grupos, né? Certo. Então, a gente lê a palavra, mas não é como a gente se dedica focado à área musical, né? Entendi. Agora, eu acredito que a partir do momento que eu me dedicar mais na palavra, aí a coisa muda, né? Aí eu sei, tenho certeza, porque já trouxe palavras simples assim, mas que Deus fez algo maravilhoso. Né? O senhor nunca saiu pregando, ministrando palavras assim para um grupo e você diz, nossa, no sonho foi uma loucura. Não. Não. Então se prepara, Luciano, vai começar a sonhar. Jesus. Então veja só, dentro disso tudo, irmão, nós estamos batendo um papo com o Luciano. Luciano é um crente aqui em Francisco Morato, praticamente de 20, 25 anos, 30 anos, será? Desde 94. 94, né? São 30 anos. 30 anos.
Então, dentro desses 30 anos, o Luciano já percorreu pelo lado, pelo outro, só que sempre a base dele é a área da música. E olha, eu devo confessar, o seu quarteto que chama, né? O quarteto do Luciano é considerado, é uma coisa, um negócio que quando ele se apresenta é para chamar a atenção. E hoje nós estamos dentro da conversa solta com esse homem de Deus, certo? Sonhando com algo a mais, e eu sei que sempre Deus tem o melhor para os seus filhos. No próximo bloco, Luciano, nós vamos agir um pouco mais em uma outra visão, tá bom? Amém. Corta. Olá, gente, estamos voltando para o nosso terceiro bloco e o último. Já passamos pela área da música, já conseguimos enxergar o ministério de presbítero do nosso companheiro-irmão Luciano. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta na área do cunho político. Luciano, por que, querendo ou não, dentro da visão que temos do senhor, a sua envergadura, a sua maneira de ser, o senhor aparenta, não, o senhor é um homem sério, né? O senhor nunca pensou em ajudar Morato na área da política? Olha, já pensei já uma vez, depois eu desisti. Eu fui até convidado uma vez pelo doutor Claudino, né, que já foi prefeito aqui na cidade. Que idade você tinha nesse tempo? Eu vejo que já estava com uns 30 anos já. Porque é assim, Luciano, o senhor falou, por exemplo, da área da música, o senhor falou, por exemplo, do Ministério Presbitério. Sim. Sempre o ser humano ele tem uma referência, né? Você tem alguém que você se espelha. Na área do presbitério, se espelhou em quem? Isso muito rápido para que a gente possa avançar. Ou não se espelha em Irmão ninguém? Santana. Irmão Santana. Na área da música, Mas os maestros do Nordeste, né, de coral, mas né, de lá, na sua seu visão, irmão Hildo, né, que era, o senhor gostava de ver. sim. Muito bem. E na área política? Na área política, eu acompanho bastante política, na verdade, né, eu gosto muito de ouvir e ler sobre política, eu acompanho e eu não tenho assim um político de estimação, Não. mas como eu acompanho e vejo o histórico de cada um e a forma de agir, de falar, de pensar, eu vejo também muito o programa de governo de cada um, né? Eu não Uhum. voto para quem apoia ideologias, né? Para a gente que é cristão, eu acho que um cristão que apoia quem apoia ideologias e tantas coisas que a própria Bíblia condena, né? Então, mas eu me espelhava muito aqui como os candidatos mais antigos, né? Era o Mário Covas, né? Sei. O mais antigo. O neto dele foi um grande político, aí infelizmente faleceu também. Mas eu me espelhava muito no Mário Covas, que era um homem mais sério assim na política, né? Certo, nunca se falou assim de coisas atrapalhadas de Mário Covas, né? Nunca teve assim uma pesquisa que você possa olhar, nossa, eu tinha tanta admiração. Nunca surgiu nada nesse nome, né? Não, dos candidatos mais antigos, né? Dificilmente a gente vê Falar, ouvir, né? né? Não sei se é por causa da internet que quando foi que veio surgir É, é, WhatsApp, Face, né? a internet mesmo, ela vem aí 2010, Mas 2011, como eu ouvia pelas rádios, pela TV assim sobre o político, eu gostava da forma dele como ela agia, é, como certo? ele levava a política, né? E tinha um apoio em massa aqui em São Paulo, né? Na verdade, né? Isso. Mas muitas das vezes a gente talvez nós tínhamos esses homens, principalmente esse partido, como de direita, mas eles não são de direita. Não, E a gente muitas das vezes foi enganado com isso, sim, né? Então, hoje está bem claro, bem transparente o que é direita, de esquerda, de centro, né? é. E aí vai indo. Então, hoje, o Luciano não pensa nesse sentido, porque o seu nome seria um nome bem forte nessa área, o senhor não pensa.
Como eu estava falando de início, eu fui convidado uma vez, e aí, entanto insistiu, eu até concordei, né? Mas no dia da convenção do candidato na época, que era o doutor Claudino, ele preferiu apoiar um outro candidato lá e aceitou de uma outra forma que não é bom falar. E aí, aquele meu apoio, que eu estava pronto para ser candidato, de tanto ele insistir, foi por água abaixo, né? Entendi. Então, como eu não queria na época, e de tanto ele insistir, porque na verdade eu fui convidado para ser um cabo eleitoral de um amigo meu. E aí, quando ele me viu, o doutor Claudino me viu, queria eu como vereador. Então, ele insistiu ali, eu terminei aceitando, mas depois eu dei graças a Deus de não ter continuado, né? Aquela persistência lá e não ter dado certo. Então, mas eu sou uma pessoa assim muito política, porque eu gosto de ler, ouvir a política, e eu vejo que às vezes, não aqui em Morato, né? Mas às vezes me dá uma vontade de entrar no partido lá na cidade que eu moro agora, né? Mas eu acho que a política, eu sou muito polêmico, né? Se eu ver alguma coisa errada, eu já peço para corrigir. Se uma praça está quebrada, inclusive, antes de ontem mesmo eu estava numa praça lá em frente de casa, e eu entrei em contato com um dos vereadores lá. Ele me respondeu no mesmo dia. E amanhã a equipe dele vai estar lá para ver os brinquedos das crianças, que está faltando parafuso, está faltando umas peças. Vai dar uma geral na praça lá, ver o que está precisando. Então, eu já me vejo uma pessoa política nesse sentido, porque se eu passar numa calçada e tá quebrado, eu já fico agoniado. Eu passava aqui no centro do Morato, agoniado, reclamando de tudo. Graças a Deus agora tá melhorzinho, né? Mas eu sou muito crítico com poste, com a luz queimada, com calçada quebrada, com a rua, o asfalto ruim. Então eu sou muito polêmico nisso aí, então eu sou político, né? Essas pessoas que agem dessa forma, eles também têm dificuldade. Isso. Porque existe um sistema que eles não querem ser incomodados. Sabe aquela síndrome do sapo com a água quente? Diz que coloca o sapo dentro de uma panela, põe no fogo, e aquele fogo vai aquecendo, ele não sabe julgar aquilo. Finda morrendo com a água fervendo, porque ele não sabe a hora de saltar. Então, o que acontece? Tem um político que eles não querem que mexa com ele. Eles estão acomodados. O fogo está pegando, deixa ele lá, e você fica só olhando. Então, nós temos hoje, por exemplo, em Morato, bastante dificuldade nesse sentido, né? Muitas luzes, calçadas. E eu fiquei assim, encantado, porque eu mandei a mensagem, recebi o retorno no mesmo dia do próprio vereador, vereador Albino, né? Ele é presidente da Câmara lá. Inclusive, eu vou até mandar esse podcast para ele lá. E ele vai compartilhar com o pessoal. O vereador, o presidente da Câmara Albino, ele entrou em contato comigo e pediu meu contato, que a assessoria dele ia entrar em contato comigo, e ia mandar a equipe lá para verificar a praça. Amanhã eu vou estar lá, esperando a equipe chegar, que eles vão me avisar quando estiver chegando. Eu vou receber eles lá, vou apontar os defeitos que eu vi. Eu fiquei contente, assim, sabe? E fora isso, eu já apontei uma rua que estava sem asfalto, que dava acesso para me vir para a igreja. Era a rua cheia de buraco, assim, mandei mensagem também para ele, e foi asfaltado lá, foi uma coisa muito boa, iluminado, foi benção. Sim, vereador, parabéns. E fui convidado pela assessoria dele para ir tomar um café com ele. Eu vou chegar lá. Legal. Foi benção. Fiquei muito contente, sabe? O retorno assim muito rápido. E eu nunca vi isso. Então, eu fiquei muito contente. E outra, não é só porque é época de eleição, porque quando eu pedi para ele a respeito da rua que estava sem asfalto, não era época de eleição. Ele me deu um retorno também, e eu agradeço aí. Gente, essa conversa que nós chamamos de conversa solta, por que ele vem com esse tema? Porque a gente transita por vários caminhos. Sim. Tá certo? Se fosse preso só na visão cristã, nós teríamos que estar trocando ideia na visão cristã. Então, como é solto, nós estamos passando por um caminho político agora. A gente fala solto à vontade, né? Então, se alguém viu as minhas mensagens aqui e se sentir magoado, não fique preocupado, não. É o que a gente acha, e a gente vai falando a verdade aqui. E se você está errado, está se enquadrando no que a gente está falando aqui,
Se corrige, né? Vamos. É porque, igual, se o pastor Zé falar para mim, Luciano, não, você tá meio desalinhado aí, eu vou procurar me arrumar, né? Porque eu tenho que respeitar o pastor que tá aí. Então, hoje, por exemplo, pela dinâmica política da região que você mora, ele já te encantou, então. Sim. Já fiquei encantado. Bem tocado, né? Sim. Inclusive, na última eleição ele saiu candidato a deputado, né? Sim. Eu espero que na próxima ele... Agora o filho dele está saindo candidato a vereador, sem dúvida. Na próxima ele sai a deputado e ele ganha em nome de Jesus. Certo, então muito bem. Então, gente, nessa noite nós estamos fechando uma conversa aqui com o Luciano, passamos para tratar no sentido político. Ele falou que, por enquanto, fica só no campo aberto. Mas, se alguém convidar, né? Se convidar, a gente ora, pensa. Porque a gente tem plano, né, pastor Zé? Sim. Temos planos, muito. A nossa amiga Samara aqui, ela está nos auxiliando ali como secretária do CREIO também. Sim. E vê a responsabilidade que é muito grande, né? Sim. É cobrança, aquelas coisas. E a gente, às vezes, nós temos alguém, mas a gente não tem a porta aberta, né? Não tem. Para a gente chegar e apresentar o projeto, na mesa lá um projeto. Certo. Não é? Isso. Então, eu gostaria muito que tivesse essa porta aberta. Essa porta aberta. Igual esse papo que a gente está tendo aqui, certo. É uma porta aberta, né? Uma porta aberta. Querendo ou não, muitos pais vão te ouvir, Sim. muitos dos liderados também, né? Eles vão estar ouvindo, o nosso filho está falando, vão ouvindo. Né? Então, gente, vamos caminhando um pouco mais. Eu gostaria de avançar perguntando para o Luciano se nesse momento, entre a cidade que o senhor mora, eu não vou fazer menção dela, e a cidade de Francisco Morato, por que esse abandono de uma origem, se foi Morato que cuidou tão bem de você, rapaz? Na verdade, é assim, a cidade acolhedora, as pessoas são bênçãos. Tanto Sim. É que eu continuo congregando aqui, né? Não é por causa, Sim. Né? Eu amo a cidade. Só que assim. Mas, porque... Luciano, só uma fala. Mantenha o entendimento. Sim. Porque assim, todos que a renda melhorou, eles querem, sabe, como diz a história, não querem mais o Fusca. Tá certo? Vamos trazer Francisco Morato como Fusca. Né? E você agora está pensando já em outro tipo de avião. Morato teria um sonho ainda de um dia morar em Morato. Vá construindo essa fala aí. Veja só, respondendo a pergunta que já vou chegar. Por que eu mudei para uma outra cidade? Porque meu refúgio de final de semana e o socorro também, durante a semana e final de semana, era tudo nessa cidade. Sim. Para um hospital melhorzinho, eu corria para essa cidade. Eu queria um refúgio, dar um passeio com a família, meu filho, minha esposa. Eu ia num parque da cidade. Sim. Um parque, não sei se o irmão já foi lá, mas é uma coisa magnífica. Tem até praia agora. Né? Aí, o shopping, eu procurava um shopping para ir com minha família, eu tinha que ir lá. Aí eu tenho um terreno aqui na cidade, ainda eu tenho um terreno na cidade. Eu não comprei um bloco ainda para construir lá, nem um muro, que os vizinhos já fizeram. Aí eu só coloquei o portão na frente. E aí, então, para um passeio era lá, para um hospital era lá, para ir comer uma comida melhorzinha num shopping, né? Era lá, né? Então, pensando direitinho, eu vou investir no local. Veja bem, você já andou no céu aqui? De Morato? Morato? Não. Nunca. Rapaz, você visitou tantos cantos, pô, não consegue dar uma olhada em Morato agora? Querendo ou não, Morato ele não se tornou um ambiente assim, mas ele já está mais charmoso, sabe? Sim. Aquele menino que colocou um perfuminho. Sim, mas na minha época não tinha o céu, né? Aqui. Não tinha o céu. Quando eu namorava com minha esposa,
E aí eu procurava um lugar para almoçar, menina, era difícil aqui, viu? Hoje tem McDonald's, hoje, pode falar o Não, nome? não, de boa. Hoje tem McDonald's, tem várias pizzarias boas, né? Aham. Naquela época não, misericórdia. Naquela época, até para mim sair num determinado horário não dava, porque o ônibus não ia até o final lá, Entendi. por causa que a rua era de terra na época, de barro. Hoje, realmente, Mudou, né? não só nesse espaço é o céu, como o Morato inteiro já Deu uma está mudada. como é. Deu uma mudada. Então a minha saída da cidade aqui foi mais por isso, né? Procurar algo melhor assim para minha família, né? Um exemplo lá, uma cidade que tem várias faculdades, você escolhe. Então Entendi. pensando, não foi pensando nem em mim e nem na minha esposa, foi no futuro dos meus filhos, Entendi. né? Hoje, ele tem 16 anos, ele vai poder escolher uma faculdade próxima de casa, Entendi. entendeu? Entendi. Agora, não humilhando, né? Não colocando a cidade aqui para trás, mas você não tem esses recursos. Quantas faculdades tem? Mas nós podemos sonhar com Morato em um futuro não muito longe, com tudo isso que você fala aí? Ou isso, que querendo ou não, nós já podemos dizer que teve um avanço, Sim. mas vamos entre não muito grande, né? Eu conversando uma vez com um ex-prefeito da cidade, que na época ele foi padrinho do meu casamento, não vou falar o nome aqui, eu conversando com ele, o que acontece? Hoje, os terrenos, até para uma indústria está difícil aqui. Certo. E para as faculdades, entendeu? Graças a Deus, parece que já tem alguns polos aqui, né? Na cidade. Eles estão falando, A gente já vê. estão se falando aí do segundo viaduto, né? Uhum. Diz que tem uma região ali que vai ser feito para acomodar algumas indústrias. Mas isso aí é só Deus que vai na frente mostrar para nós, né? Então, hoje Morato para Luciano é o povo. A cidade não encanta mais os teus olhos. Nesse sentido do que nós falamos a respeito de Tudo que o senhor espera. Bom, não é a gente colocando a cidade para trás. Tanto é que eu tenho a família, a minha sogra, a minha irmã mora aqui, a gente fez questão de ainda congregar aqui, né? Uhum. Nós gostamos muito da cidade de Morato, mas visando essas condições, né? De lazer, de hospitais, né? De faculdades. Então, eu não teria planos assim de voltar para morar aqui. Nós conversamos aqui no nosso podcast com um dos nossos candidatos que estão vindo aí, concorrendo o executivo da cidade, e foi perguntado uma cidade modelo para ele, assim, que ele sonhava para morar. E ele levou nós enxergar em Itapevi. E eu perguntei por que Itapevi, porque Itapevi eu já andei ali. Ele falou tem um nomezinho que é dado, assim, no sentido de enxergar Itapevi e enxergar Morato, né? E ele falou que dentro desses 8 anos que passou agora, esse governo que esteve na frente da prefeitura, fez mudanças absurdas, né? Só que, olhando para Francisco Morato, hoje nós vemos uma cidade que ela não tem indústria, ela não tem uma renda que ela possa dizer, eu me sustento por isso. Então, Itapevi, eu acredito que é diferente. Ela já tem bastante empresa, sim, ela é uma cidade bem desenvolvida nesse sentido. E eu fiquei ouvindo ali o candidato, e ele trouxe esse sentimento. E eu perguntei também para alguns deles qual. Todos nós gostamos tem pessoas que gostam de dizer meu carro, minha casa, meu sapato, meu terno, meu isso, meu aquilo, meu celular, meu aquilo e tal. E eu falei, quando que nós vamos ter um hospital para nós chamar de meu hospital em Morato, né? Então ficou sempre aquele ponto que não se responde, mas se sonha com isso. E eu acredito, Luciano, que muito breve você vai surpreender. Eu
sonho com Morato. Não escolhi Morato assim para morar, mas Deus me enviou para ela. Deus me cuidou, tem me cuidado morando nessa cidade. Passei a conhecer gente muito bonita, certo? Pessoas boas, como esse cidadão ali, a filha dele, a esposa, a família e outros mais. Né? Esse povo foi conhecido aqui. Sim. Conheci o senhor trabalhando aqui, convivemos juntos. Então, Morato, para mim, hoje é uma cidade de coração, certo? Sim. Nós estamos fechando nosso bate-papo e gostaria que você fizesse as suas considerações. Eu agradeço aqui essa oportunidade aí de poder expressar, né? E muitas das pessoas, às vezes me vê assim na igreja, às vezes também eu não sei o nome de todos, né? Porque como a gente está na sede ali, vem pessoas de várias congregações, nem todos pelo nome a gente conhece, mas você que não me conhece pode se aproximar mais da gente, né? Conversar com a gente na igreja, ou onde quer que vocês me veem, né? O Luciano é sempre esse aqui que passou o Osiel, relator aqui. Ele falou que eu não mudo, né? Só engordei um pouquinho mais carequinha. O pastor Daniel sempre fala, ei, Luciano, você não muda, né? Isso. Então, eu procuro ser sempre essa pessoa que eu sou, né? E se às vezes a pessoa me vê e achar de outra forma, vem aí conversar comigo, que aí você vai mudar totalmente a sua visão. Às vezes, né, a pessoa baixa e diz, nossa, aquele agente do coral é meio fechadão, não é muito de conversar, mas eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideias, né, trazer informações, e eu gosto muito de Francisco Morato, viu? A gente mudou para outra cidade, mas não foi para desfazer nem dos irmãos, nem dos amigos, nem da cidade, né? Mas por uma condição melhor para nós mesmos. Então cada um tem sua forma de ser, né? Igual o pastor já falou, ele ama, tem Francisco Morato no coração, eu também tenho, né? Todos nós temos, mas foi essa oportunidade que Deus deu para a gente abraçou. Eu tenho um testemunho sobre isso aí, pastor, que quando eu fui fazer o fechamento lá da compra do apartamento, eu tomei um susto, né? Porque eu dei uma entrada e logo em seguida o vendedor falou assim, olha, você tem outros financiamentos e corre um risco de não ser aprovado. E eu já tinha dado a entrada. E eu falei para Deus, se realmente tu queres que eu mude para essa cidade, quando a Caixa Econômica for chamar a gente para entrevista, a gente não vai mentir, né? Tem uma hora que eu até falei para minha esposa, não, a gente fala que não tem. Falei, não. Aí eu mudei. Falei, não, se Deus realmente quer que a gente mude, ele vai aprovar com 1, 2, 3 financiamento. Na época eu tinha 2 financiamentos. E esse seria o terceiro. E foi aprovado. Então, Deus aprovou a nossa ida para lá e estamos lá. Eu agradeço aqui a oportunidade, tanto ao pastor Aziel como aos irmãos que estão nos bastidores aqui, e a toda Francisco Morato, um grande abraço, e que Deus abençoe, continue nesse podcast aí, que é bênção para nós, e precisar, outras vezes estamos aqui. Gente, nós estamos chegando no final, e sempre como é do nosso costume, eu amo a palavra de Deus, eu gosto do Salmo 23, Luciano. Em especial o último verso, ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estando com o Senhor, fechando um podcast, e não pedir um tenor, alguma coisa assim para nós poder fechar, eu acho que eu peco. Então o senhor vai ter que fazer o baixo. Eu não sei. O pessoal vai nos ajudar aqui, né? Eu só vou dar a altura, tá? Tá bom. Grandioso és tu. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Só um pouquinho. Certo? Vamos lá? Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Só então minha alma, então? Isso. Então minha alma
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. É que na verdade a minha voz é mais baixa, né? Eu fiz aqui um tenor falsificado. Sempre estamos chegando no final, foi um prazer. Acompanhe a gente. Comece agora a se inscrever no nosso canal. Canal Não Faz Bem Corta. Chegou a hora, agora é a hora de Francisco Morato conhecer um pouco mais de uma voz verdadeira ou de algumas vozes verdadeiras que faz parte desse podcast. Corta.